E aí galera, uma história muito marcante no universo dos X-Men é a morte dos Greys, que foi arquitetada pelo Shear com medo do seu potencial, principalmente a Jean e a Rachel, que são consideradas um perigo para toda a criação. Mesmo sem estarem possuídas pela Fênix, o Império está sempre esperando que de algum modo elas vão usar o poder da entidade para dar um fim em tudo que existe. O vídeo de hoje começa no capítulo 466 de Fabulosos X-Men, com a Rachel comentando sua aproximação com os avós. Um ponto importante porque acrescenta muito na história da personagem, e ali podemos ver como seu avô John era uma pessoa boa que tentou se aproximar dela de todas as formas possíveis, sendo bem amoroso, compreensivo e muito brincalhão. Com certeza foi a pessoa que mais se aproximou dela nessa fase, mas sua avó ainda ficava meio sentida porque olhar para Rachel era como ver a Jean, o que trazia sentimentos e pensamentos sobre o Charles convidando a Ruiva para fazer parte dos X-Men, assim como as tragédias que vieram nos anos seguintes. Mesmo sabendo que Jean foi uma heroína que salvou o universo, a Elaine só queria sua filha de volta. O capítulo seguinte deixou a Rachel meio nervosa, porque vários parentes foram convidados, incluindo um rapaz que gostou muito dela e não tiveram nem a oportunidade de conversar por 5 minutos, porque o ataque começou. Como telepata, viu que ele queria beijá-la e convidar para o cinema no dia seguinte, mas ele foi morto, tentando proteger o irmão mais novo, quase que ao mesmo tempo que o John tentava ensinar a neta a dançar. Outro ponto importante na história é que enquanto o ataque acontecia, a heroína narrou gritando e pedindo ajuda dos X-Men, que não tiveram nem tempo de colocar o uniforme. Fred, que era um filósofo e muito próximo do John, Becca, uma prima que acabou de chegar com um noivo e os dois planejavam ter filhos. Tio Roger, que tocava a corneta e não era ótimo, mas parecia gostar do que fazia. O primo Julian, que não gostava de multidões, mas adorava South Park, mesmo não podendo assistir. Ele tinha uma cicatriz na testa e se ligou muito em Harry Potter. Lia os livros junto da Rachel. Tio Lion, que era pastor, e a voz soava como mel enquanto lia. Mary e Kendra, primas adolescentes que falavam sobre garotos, moda, música e escândalos. Juntas concluíram que a Rachel não sabia nada desses assuntos. Derry, a prima caipira e orgulhosa disso, grande sorriso, linguagem arrastada, vestido curto e botas de cowboy, cabelo e maquiagem perfeita. Brian, o irmão mais novo do John, aquele que foi o tio favorito da Jean, carpinteiro e técnico de um pequeno time. Tia Júlia era a cozinheira, mas sem livros de receita, sem programas de TV ou comerciais, apenas o restaurante servindo a melhor comida caseira em 5 estados. Enquanto toda a luta acontecia, Noturno, Psylocke e Lince Negra lutavam e até se saíram bem, mas em certo momento foram nocauteados e a Rachel marcada com o que chamaram de Marca da Morte. Mas a Kate acordou e deixou a Ruiva intangível, dando a oportunidade de se defender muito furiosa pelas mortes que acabou de ver. Quando o Super Skrull ameaçou matar a Psylocke e sua avó Elaine, os Shear disseram que a Rachel lutou bravamente e por isso merecia respeito, mas era hora de se juntar à mãe, afirmando que estava sozinha e mais ninguém poderia ajudá-la. Com essa conversa toda sobre terem morrido pelo genoma da família, Elaine, furiosa, deu um tapão na neta enquanto dizia para não chamar de avó. Queria seu marido, filha e família inteira de novo, como se os X-Men e a Fênix só tivessem causado coisas ruins desde que apareceram na sua vida. Inclusive rezou para que a Jean e a Rachel nunca tivessem nascido. Foi nesse momento que comentaram sobre as duas como uma ameaça sem fim para toda a criação. Nesse momento, Míssil, que voou até lá bem rápido para ajudar, deu de cara com um campo de força formado pelo Sega. Eram 50 milhas da mansão até ali, e o Noturno cobriu isso em apenas um teleporte. Para desfazer o campo, Psylocke teve que acertar o Shear com sua adaga psionica.
Aí sim, Colossus, Bishop, Vampira e Gambit entraram mostrando que a partir desse momento, os X-Men aqui estavam na vantagem. Ainda assim, o Manto Negro acertou a Elaine, que não resistiu. Ciclope até tentou retomar a luta, mas os oponentes já tinham se rendido, e tudo que ele pôde fazer foi aceitar enquanto sofria, porque aquela também foi a família dele. Enquanto abraçado pela Emma, disse que isso dói muito e eles são heróis, não deviam deixar essas coisas acontecerem. Mas Emma respondeu que também são humanos, não dá para vencer sempre. Rachel foi consolada pela Kate, que tentou dizer que sua avó não queria dizer aquilo, mas não dá para enganar uma telepata. A questão é que sua avó estava errada. Chegando ao fim, Rachel viu os espíritos da família se reunindo e caminhando em direção a uma luz. A surpresa nesse fim é que a luz era a Jean Grey como a fênix branca da coroa. O capítulo termina com a Rachel comentando num tom de revolta que por alguma razão esqueceram que o Cable também é seu irmão e que ela não é a mãe e nem a entidade, mas que antes do fim seus inimigos desejariam que fosse, como se quisesse vingança. Mas e aí, o que vocês acharam dessa história? Sempre me pediram para mostrar como foi o fim dessa família, e parando para pensar, com esse final, Jim pode ter mostrado à mãe que a Rachel não é a culpada por essa tragédia. Infelizmente dá a entender que no futuro ou presente isso ia acontecer. Independente da Rachel voltar ou não para o passado, a família dela seria atacada. Se gostaram do vídeo, deixem aquele like, se inscrevam e comentem suas sugestões para os próximos. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas na descrição. Até mais!